A Autoridade Tributária e Aduaneira implementou melhorias na comunicação dos documentos de faturação por web service. Essas mudanças corrigiram limitações na comunicação de documentos com IVA devido em outros Estados-membros. Documentos com imposto de selo. Alterações de estado de documentos. Documentos de conferência. E recibos emitidos no âmbito do regime de IVA de caixa. Além disso, foi desenvolvida a possibilidade de eliminar documentos com erros, independentemente da via utilizada para comunicação. Neste tutorial vamos mostrar as 3 formas de comunicação de documentos AAT automática, manual e via web service e os respectivos passos necessários. Para comunicação em tempo real, via web service, são necessários 7 passos. Primeiro passo: acessos de utilizadores. Os utilizadores que tiverem a tarefa de comunicar os elementos dos documentos de faturação AAT têm de ter ativo, no portal das finanças, o perfil WFA. Comunicação de dados de faturas. No Artsoft têm de ter registadas as suas credenciais AT no registro de utilizador, user, ID e password. E usar o botão Testar para verificar se as credenciais registadas estão corretas. Estas configurações são necessárias para todas as formas de comunicação apresentadas neste tutorial. Segundo passo: ativar a comunicação de faturas via web service. Para comunicar os documentos fiscalmente relevantes de forma automática para a AT, via web service, deve inserir a data de início desta comunicação no respectivo campo, no menu Configurações, Configurar empresa, Dados da empresa, SAFT. Uma vez esta opção ativa, fica dispensado de comunicar o ficheiro mensal de vendas, uma vez que as faturas são comunicadas à AT em tempo real. Caso a empresa opte por este método, o mesmo deve permanecer inalterável durante o ano civil. Terceiro passo: configurar a comunicação automática de documentos online. É recomendável que a comunicação dos documentos seja efetuada de forma automática, assim que são assinados. Para tal, terá de ter ativa a opção Comunicar documentos online, na configuração da respectiva série de documentos. Esta opção permite comunicar o documento à AT, após ter sido finalizado e assinado digitalmente. Esta operação é igualmente necessária para a implementação de processos de vendas em formato digital. Quarto passo: comunicação automática dos documentos em tempo real. Ao assinar o documento, a questão para comunicar o documento à AT surge automaticamente, sem que o utilizador tenha de aceder a qualquer opção, precavendo-se, desta forma, de eventuais esquecimentos no processo. Se o utilizador carregar na opção Sim e se as credenciais estiverem corretas e a ligação com a AT estiver a funcionar, é devolvida uma mensagem de sucesso. Se carregar na opção Não, o documento não é comunicado. Quinto passo: comunicação dos documentos através de ícone próprio. Se a opção para comunicar documentos online não estiver ativa na configuração da série, ao assinar o documento o utilizador terá de aceder à opção AT na barra de ferramentas para o comunicar. Note-se que se o acesso de utilizador não estiver atribuído, este ícone aparece desligado. Uma vez mais, se o utilizador carregar na opção Sim e se as credenciais estiverem corretas e a ligação com a AT estiver a funcionar, é devolvida uma mensagem de sucesso. Se carregar na opção Não, o documento não é comunicado. Sexto passo: alteração de estado dos documentos já comunicados. No caso de um documento já ter sido comunicado à AT e o seu estado se alterar, por exemplo, para anulado, deve-se recorrer ao ícone da AT na barra de ferramentas para comunicar o novo estado do documento. Note-se que na descrição do ícone aparece agora Atualizar documento, em vez de Comunicar documento. Depois de aceitar a ação, se o documento tiver o estado alterado, surge uma mensagem de sucesso de atualização. Se o documento tiver mantido o mesmo estado, surge uma mensagem indicando que o documento não foi atualizado. Sétimo passo: comunicação offline dos documentos em caso de falha. Caso exista algum problema de comunicação no momento de assinar o documento, ou o utilizador não o tenha deliberadamente comunicado, é possível comunicá-lo, posteriormente, através de um ecrã próprio. Acessível no menu Gestão Comercial, Documentos, Autoridade Tributária, Comunicação Documentos Web Service. Depois de selecionar os documentos que pretende enviar,
Carregue no botão OK e estes são comunicados à AT, deixando de constar na lista anterior. No caso de comunicação manual em ficheiro normalizado, as configurações de acessos dos utilizadores no portal das finanças e no Artsoft mantém-se. Primeiro passo: desativar a comunicação de faturas via web service. Para comunicar os documentos fiscalmente relevantes através do ficheiro mensal de vendas para a AT, deve garantir que o campo Data Início de Comunicação por Web Service no menu Configurações, Configurar Empresa, Dados da Empresa, SAFT se encontra vazio. Segundo passo: criar os documentos. Com esta forma de comunicação, quando um documento é finalizado, não é comunicado à AT. E o ícone na barra de ferramentas aparece desligado de forma a não permitir a comunicação manual do documento. Terceiro passo: comunicação offline de documentos à AT. Para gerar o ficheiro normalizado e enviar à AT com os documentos mensais, terá de aceder ao menu Gestão Comercial, Documentos, Autoridade Tributária, Exportar documentos de vendas. Neste ecrã terá de validar a versão, por omissão aparece sempre a mais recente. E o mês a enviar, por omissão aparece o mês da data de trabalho. Pode ainda gerar um ficheiro de conferência dos dados. E por fim, pressionar o botão Exportar. É gerado o respectivo ficheiro na pasta Arquivo SAFT da empresa. Depois do ficheiro gerado, este é copiado para a área de transferência. Deve aceder ao portal e-fatura para comunicação eletrónica das faturas, e quando for pedida a localização do ficheiro pode copiar o caminho que está na área de transferência, ou aceder à localização indicada. Neste ecrã, se pressionar o botão Enviar para a AT, acede à janela da comunicação automática. Como pode visualizar, todos os campos estão devidamente preenchidos, bastando clicar em Enviar. Agora é possível enviar automaticamente o ficheiro SAFT diretamente para a AT. Depois dos acessos devidamente atribuídos, da desativação da comunicação de faturas via web service e da criação dos documentos a comunicar. Primeiro passo: comunicação automática. Deve aceder à opção Comunicação de documentos de vendas no menu Gestão Comercial, Documentos, Autoridade Tributária. Esta funcionalidade foi criada para facilitar o envio automático do SAFT, especialmente no caso de ficheiros maiores que 40 MB. Neste ecrã para enviar ficheiro SAFT para a AT, as credenciais já aparecem devidamente preenchidas. Terá de selecionar o ficheiro a enviar na opção Ficheiro SAFT, podendo usar o botão que se encontra no final deste campo, para pesquisar. Pode ainda optar por validar o ficheiro antes de o enviar. Depois de enviar, é mostrada uma mensagem de sucesso no envio do ficheiro. E apresenta o log devolvido pela AT quando existem erros de autenticação, ou no ficheiro SAFT. Estas formas de comunicação dos ficheiros de vendas agilizam o processo, resolvem as dificuldades no envio de ficheiros de grandes dimensões e garantem mais rapidez e segurança no cumprimento das obrigações legais. Para ter acesso a estas funcionalidades, deverá ter licenciado o módulo de gestão comercial. Faça a comunicação em tempo real, ou através de ficheiro normalizado, dos elementos dos documentos de faturação da sua empresa à autoridade tributária, recorrendo ao software Artsoft versão 25 ou superior. Para saber mais informação sobre este tema, consulte a formação Gestão de Vendas, Compras e Estoques. Gostou do tutorial e quer aprender mais sobre a Artsoft? A resposta está na formação. Com o apoio da nossa equipe de tutores, temos para si mais de uma dezena de formações disponíveis. Pode inscrever-se por temática ou adquirir o ArtPass se preferir ficar com acesso livre de trânsito a todas as formações. A decisão está nas suas mãos. E se quiser ir mais além, pondere a formação personalizada por empresa e dê aos seus colaboradores mais ferramentas para o sucesso do seu negócio. Vemo-nos na formação